O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Com esta palavra, meus irmãos, nós iremos impor as cinzas sobre as cabeças de vocês. Esta palavra que foi dita a Adão, pecador. Quando Adão pecou, pela primeira vez, esta frase foi dita a Adão, pecador. Quando Adão pecou, Deus disse a ele: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Esta frase, meus santos, lembra-nos o nada. Nós somos nada, nós somos pecadores, e a morte é uma realidade para nós. Isto é, nós somos como o pó que o vento leva, como diz o Salmo 38, versículo 6: diante de vós, minha vida é como um nada, todo homem não é mais do que um sopro, o sopro que nos leva como um pó da vida. Então, quando nós entrarmos na fila para receber as cinzas, entraremos com essa consciência da nossa fugacidade. Nós somos como um pó que este vento leva. Nós somos pecadores, nós temos a morte como uma realidade certa, mas, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, que a morte entrou no mundo pela desobediência de um só, Adão, mas o remédio para a morte entrou no mundo pela obediência de um só, Jesus Cristo. Se a morte entrou por Adão, desobediente, a vida entrou, o remédio entrou por Cristo, o obediente, que nós iremos cantar na Sexta-feira Santa. Salve, ó Cristo obediente. Pois bem, é a este Cristo obediente que nós queremos nos unir. E durante este tempo da Quaresma,
durante esses 40 dias, nós iremos nos exercitar nesta união a Cristo, nesta união à obediência de Cristo. Nós não iremos, meus santos, com a graça de Deus, nós não iremos passar esses 40 dias de qualquer jeito. A igreja aqui está cheia. Ora, que isso seja uma expressão do nosso desejo de uma maior comunhão com Cristo. Que essa igreja cheia seja uma expressão do nosso desejo de que a nossa vida não seja uma paixão inútil. Que a nossa presença aqui seja uma expressão do nosso desejo de levar a sério esta quaresma, para que possamos com Cristo ressuscitar. A segunda leitura de hoje, retirada do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, ela é eloquente. Não há como ouvir essas palavras de São Paulo à comunidade de Corinto e não aplicá-las imediatamente a nós, neste contexto em que nós estamos vivendo, neste contexto de quaresma, neste contexto em que se espera que os cristãos, que os católicos vão rezar mais, vão fazer mais penitência e vão praticar mais intensamente a caridade, isto é, aquilo a que somos chamados a viver durante todo o ano, porque durante todo o ano somos chamados à oração, somos chamados à penitência e somos chamados à caridade, mas durante o tempo da quaresma, nós somos chamados a viver mais a oração, mais a penitência, mais a caridade, mais. Você já pensou quais são os seus propósitos quaresmais? O que é que você, movido pela graça de Deus, olhando a generosidade de Cristo, você diz: eu não posso perdê-lo, eu não posso perder aquele que não quer me perder, aquele que me ama tanto. Então, o que é que eu vou fazer durante essa quaresma para que eu me una a Cristo obediente, para que eu possa receber o seu remédio salvífico, para que a minha vida não seja uma paixão inútil, para que a minha vida não seja simplesmente pó que o vento leva. Então é importante, meus santos, e eu dizia ontem e repito hoje, eu espero que você já tenha feito os seus propósitos, que você não esteja de qualquer jeito: eu nem pensei ainda como é que eu irei viver a quaresma, ou eu vou viver a quaresma como eu estava vivendo o tempo comum. Não, meus santos, a quaresma é um tempo forte, é um tempo especial. Então, se você ainda não pensou, que você então, depois da missa, você permaneça na igreja, e você, num pequeno momento de oração, você olhe a sua vida diante de Deus, e deixe brotar 1 a 2 propósitos generosos. Não aconselho que você faça promessas, eu aconselho que você faça propósitos. Por quê? Porque a promessa, se você faz uma promessa a Deus, você se implica em situação de pecado mortal, caso você não cumpra esta promessa. Então não aconselho, mas que você faça propósitos e que você os leve verdadeiramente a sério. E se você, por algum motivo, não pode permanecer na igreja no final da Santa Missa, tem que sair, você tem que ir trabalhar ou algo parecido, que você então, no dia de hoje, reserve um tempo para pensar seriamente, porque, meus santos, sem querer fazer terror espiritual, terror religioso, mas de verdade, quem garante que eu terei uma outra quaresma? Quem garante que eu chegarei ao fim desta quaresma? Ora, não é temerário dizer que talvez, que com uma certa probabilidade,
os que aqui estamos não teremos uma outra quaresma, que alguns que aqui estamos podemos ser chamados por Deus, ou não só que não teremos uma outra quaresma, mas que sequer terminaremos a nossa quaresma. Quem garante que o que estamos aqui na igreja, sentados nos bancos desta igreja, que nós chegaremos a cantar o Aleluia Pascal? Nós não sabemos. Ora, mas se nós fizermos bons propósitos e nos empenharmos, se o Senhor nos chamar amanhã, Ele olhará o coração, com que coração nós fizemos os nossos propósitos hoje, e isso já será válido, já será tido como algo salvífico para as nossas almas. Então peço, por favor, sejamos generosos e com espírito de oração e de quem leva a sério a salvação da sua alma, façamos bons e generosos propósitos nesta quaresma. Por quê? Para que nós não vivamos este tempo de qualquer jeito. Me referi aqui à segunda leitura de São Paulo e tomo agora capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. São Paulo está dizendo: isto que eu estou dizendo a vocês não é meu, é de Deus. Isto que eu estou dizendo a vocês não são palavras minhas, mas palavras de Deus. E todo sacerdote, de uma maneira privilegiadíssima, na sagrada liturgia, isso ele pode dizer: eu sou um embaixador de Cristo, e isto que eu estou dizendo a vocês não vem de mim. Em nome de Cristo, eu vos suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo, eu vos suplico, não vivais de qualquer jeito estes 40 dias. Em nome de Cristo, eu vos suplico, rompais com os pecados e com a vida velha. Em nome de Cristo, eu vos suplico, suplicai vós a Deus a graça de que vocês necessitam para viver bem estes 40 dias de preparação para a Páscoa, para o encontro com Cristo ressuscitado. Não vivamos de qualquer jeito. Vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês também, isto é, não vivam de qualquer jeito, não vivam no mesmo ritmo, na mesma cadência, na mesma espiritualidade, na mesma motivação que você estava vivendo no tempo comum. O tempo da quaresma é tempo de mais oração, de mais penitência, de mais caridade. Continua São Paulo: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos, novamente São Paulo, como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. O tempo da quaresma é um tempo privilegiado, não porque nós iremos com mais empenho e mais generosidade viver as realidades espirituais, mas também e principalmente porque no tempo da quaresma Deus se predispõe, Deus se dispõe a mais generosamente nos conceder as graças para a nossa conversão e para a nossa santificação. Por isso que é um tempo favorável, que é um kairos, é um tempo da graça. Então não vivamos em vão, não vivamos de qualquer jeito, não levemos com a barriga, não vivamos apenas cronologicamente estes 40 dias, mas vivamos a partir de Deus, pois ele diz, continua São Paulo: no momento favorável eu te ouvi. Este é o momento favorável, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação.
meus irmãos, não ouçamos esta palavra como palavra humana, mas como palavra de Deus. Então vamos lá, vamos abrir os nossos corações, batamos no peito, reconheça agora, no silêncio do seu coração, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou medíocre, eu sou superficial, eu sou preguiçoso, eu quero um caminho sem sacrifício, eu não quero, Senhor, levar a sério este tempo da quaresma, mas por misericórdia, ajuda-me, Senhor, por misericórdia, não me deixe entregue a mim mesmo, a minha vontade, porque a minha vontade é fútil, é fraca, é inconstante, é débil, é mole, é frouxa. Por misericórdia, eu me confio à tua santíssima vontade, que é a mesma ontem, hoje e sempre. Eu suplico, Senhor, a intercessão dos meus santos amigos, dos santos do céu, dos santos anjos de Deus, da Virgem Santíssima, para que eu viva bem este tempo favorável, este tempo de salvação. Eu te suplico, meu Deus, a graça da perseverança, que esta vontade que está brotando no meu coração, que ela seja constante e crescente. Mas para isso, Senhor, eu te suplico a tua graça. Então vamos lá, vamos rezar agora, ao ouvir estas palavras, que você vá suplicando a Deus a graça de viver bem este tempo da quaresma, porque se você deixar para pensar a respeito dessas realidades, quando você chegar em casa, você sabe que tão inquieto como você é, e tão inconstante como você é, quando você chegar em casa, ou quando você voltar do trabalho, você já terá esquecido estes propósitos que Deus está lhe inspirando no coração. Se você percebe no seu coração um desejo de generosidade, isso não vem de você. Nós somos pecadores, nós somos incapazes de desejar o bem. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Ora, mas se você percebe no seu coração um desejo de generosidade, é a ação da graça de Deus. E se Deus está desejando isso em você, Ele vai realizar. Então dobre os seus joelhos, vamos lá, vamos fazer este dia de jejum. A nossa carne gosta do jejum? Não, a nossa carne gosta de comer e dormir. A nossa carne gosta de pratos deliciosos. Então nós iremos jejuar e oferecer este pequeno jejum a nosso Senhor, dizendo: Senhor, eu me uno a ti, que jejuaste por mim. Senhor, eu te ofereço esse meu jejum, pedindo a graça de aprender a dominar a minha carne, a sua carne que diz: belisca ali um pouquinho, e você diz: não, porque também esta mesma carne, às vezes diz: belisca um pouquinho aquele pecado, e eu cedo. Então, eu, como quero ter forças para não beliscar o pecado, eu vou exercitar esta minha força em não beliscar a comida, aprender a dominar este homem velho que muitas vezes habita em mim. E terceiro, meus santos, com este dia de jejum, nós iremos olhar com mais misericórdia para aqueles que jejuam até sem querer, os pobres, que passam fome. Então nós seremos mais gratos a Deus por termos comida na nossa geladeira, por termos comida na nossa despensa. Nós iremos reclamar menos de quando algo não está tão saboroso quanto gostaríamos, porque sabemos que muitos não têm nada daquilo que nós temos e que não poucas vezes nos sobra. Então nós nos sentiremos mais inclinados à caridade. Então até aconselho, tantas pessoas às vezes fazem o propósito, sei lá, durante a quaresma, eu irei renunciar a este ou aquele alimento. Pois bem, mas o dinheiro que você gastaria com aquele alimento,
faça caridade. Durante a quaresma, exemplo, eu não vou tomar refrigerante e não vou comer nenhuma sobremesa. Então, no final da quaresma, aquele dinheiro que você usaria para comprar o refrigerante e a sobremesa, você vai dar para os pobres, você vai dar para uma instituição de caridade, você vai transformar aquilo numa obra de generosidade cristã. Então é importante que o tempo da quaresma seja um tempo de mais caridade. Mas, embora os propósitos físicos sejam importantes, o jejum, a vigília, acordar mais cedo para rezar, às vezes em alguns dias dormir no chão, tomar banho frio, se é que existe banho frio aqui em Cuiabá, tomar banho frio, algo físico que de alguma maneira trabalhe a sua carne, é importante, é primordial, é principal, um propósito espiritual. Então, que você não apenas retire alimentos ou coisas. Durante a quaresma eu não vou acessar as redes sociais. É interessante. Durante a quaresma eu não vou assistir a nenhum tipo de filme, eu não vou acompanhar nenhuma série. E aqui pressupondo que são filmes e séries lícitos, né? Porque se são filmes e séries inadequados, devem ser renunciados sempre. Mas filmes lícitos, séries lícitas, e que você diz, não, durante a quaresma eu não vou fazer isso, durante a quaresma eu não vou escutar nenhum tipo de música, eu vou fazer abstinência, né, do ouvido, das canções. É algo válido. Durante a quaresma eu vou estacionar meu carro mais distante de onde eu trabalho e caminhar no sol, indo até o trabalho, fazendo como penitência. Não sei quais são as penitências físicas, mas que são boas, ok, mas colocar também, se não principalmente, as penitências espirituais, os propósitos espirituais, porque será a oração que vai trabalhar o nosso coração, nos predispondo a outras penitências e aos atos de caridade. Então, uma boa leitura espiritual, um livro de espiritualidade, um livro da Sagrada Escritura. Eu nunca rezei todo o livro dos Salmos. Então, durante o tempo da quaresma, vou rezar o livro dos Salmos, ou aquele propósito que eu sempre digo, que é o melhor de todos: farei missa diária, porque poderei me confessar sempre que necessário, e receberei o corpo de Cristo mais frequentemente. Então, de você pensar em que propósitos você vai fazer. Vou trabalhar o meu vício, que eu com muita facilidade eu me irrito e elevo a voz. Então serei mais paciente com os meus pais, serei mais paciente. Isso não quer dizer que você não será rígido quando necessário for com os meus filhos, mas serei mais paciente com os meus filhos. Então, trabalhar vícios. Eu que tenho tanta facilidade em falar muito, vou falar menos durante a quaresma. Então são exercícios, mas sempre tendo Deus. Eu quero agradar a Deus e me unir a Deus, e eu vou fazer tudo isso de uma maneira escondida e silenciosa. Não vou sair alardeando, dizendo para as pessoas que estou fazendo isso e aquilo para ser louvado e reconhecido. Como diz a primeira leitura de hoje: rasgai, agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Os judeus tinham o costume de uma das práticas de penitência era rasgar as vestes. O profeta Joel diz: rasgai os vossos corações. Isto é uma penitência mais interior, porque de que adianta você jejuar na quarta-feira de cinzas, mas com o coração cheio de ódio, falando mal dos irmãos, perdendo a paciência? Como diz São João Crisóstomo, que nós devemos jejuar
também a língua, isto é, não falar mal, não ter palavras grosseiras, não ser impaciente, senão o nosso jejum de nada valerá. Rasgai os vossos corações, isto é, aquele coração apegado ao mal, aquele coração inclinado às coisas erradas, é ali interiormente. Eu não estou, que eu acabei de falar, do benefício das penitências exteriores, mas de nada valerão se no meu coração existem desordens e maldades com as quais eu estou unido e das quais eu não quero me separar. Então precisamos mudar de vida interiormente e que as práticas exteriores sejam uma expressão do desejo interior de mudança de vida, de renovação e união a nosso Senhor. E por fim, meus santos, não nos esqueçamos, o diabo é astuto, cuidado com a vaidade. Aí você faz bons propósitos, santos propósitos, e você começa a se achar melhor do que os outros que não fazem propósitos nenhum, e você deixa a vaidade entrar no seu coração. Cuidado, faça o propósito para ser louvado por Deus, para receber a recompensa de Deus, porque se nós nos esquecermos disso, nós iremos receber a recompensa dos homens, e este não é o objetivo da nossa quaresma, é de uma aproximação com Deus, uma aproximação escondida e uma recompensa espiritual. Que nós, meus santos, tendo a Virgem Maria e São José como os nossos principais intercessores, também os nossos anjos da guarda e os nossos santos de devoção, comecemos com todo o ímpeto e alegria este tempo de conversão, de santificação, de mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora abençoar as cinzas que receberemos sobre as nossas cabeças.